Existe um momento na vida que o dinheiro deixa de ser sobre você. E esse momento para mim foi quando meu filho nasceu. Naquele dia eu percebi que não era só sobre comprar um carro melhor ou fazer uma viagem melhor. Era garantir que se acontecesse alguma coisa comigo, o meu filho, a minha família, ela teria algo melhor. Ela continuaria protegida. E foi nesse momento que eu entendi o verdadeiro motivo de construir patrimônio na vida. Se você está chegando aqui agora, então prazer. Meu nome é Alexandre Rocha e eu sou consultor financeiro e gostaria de dividir com vocês algumas reflexões que a gente tem nos momentos financeiros, como foi a minha trajetória financeira e tentar dividir experiências que vocês possam evoluir. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre essa mudança de mentalidade sobre patrimônio que eu tive a partir do momento do nascimento do meu filho. Eu vou explicar para vocês como que era mais ou menos a minha visão e da minha esposa antes da gente ter o nosso nascimento do meu filho, Arthur. Nós tínhamos uma vida extremamente tranquila, tivemos nosso filho de uma forma bem planejada, só que o nosso planejamento foi, primeiro, nossa casa. Eu estava num trabalho bem estabilizado, minha esposa num trabalho que ela gostava e com uma certa estabilidade, e quando nós decidimos ter o nosso filho. E até hoje eu lembro, aquele dia, uma manhã de segunda-feira, a gente bem cedinho no hospital, antes das 6 horas da manhã, e o Arthur nasceu por volta das 7 horas da manhã. E aquele clima, né? Quando você está ali na expectativa, a esposa entra, você fica ali naquela salinha de espera, esperando o médico te chamar para poder assistir o parto. Uma experiência que acho que todo pai gostaria de estar participando, toda mãe gosta de estar relembrando, né? E o momento que sai aquele primeiro chorinho ali da criança, você percebe que realmente sua vida mudou de alguma maneira, né? E incrível como a nossa cabeça ela vira uma chave a partir desse momento, porque você chega em casa e você fala, puxa, enquanto eu não tinha filho, se acontecesse algum imprevisto, eu e minha esposa a gente dava o nosso jeito. A gente não tinha muito isso. Se eu saísse do trabalho na época, se ela saísse do trabalho na época, eu conseguiria manter nossas despesas da casa com um baixo custo, tranquilo, e a gente vivia bem. A mesma coisa, se acontecesse algum imprevisto comigo, ela manteria parte da casa e eu correria atrás de outra coisa com bastante tranquilidade. Mas quando você tem um filho, você já pensa duas vezes em todas as atitudes que você vai tomar. E aí a gente percebe que essa responsabilidade ela mudou e mudou drasticamente, né? Então hoje todas as atitudes que a gente toma na nossa casa é visando o bem-estar da família, não só para o hoje, mas também para o amanhã. E isso foi muito importante para a nossa construção de patrimônio, a gente entender que a gente gostaria da nossa liberdade financeira. Então hoje a gente tem seguro de vida, a gente tem dinheiro investido e a gente construiu um patrimônio que se qualquer um de nós faltarmos, o outro está protegido. Hoje, se acontece alguma coisa comigo, minha esposa está protegida. Se acontece alguma coisa com ela, eu estou protegido. A gente entende hoje que a nossa vida ela está pautada não só nas coisas que a gente faz no dia a dia, mas as nossas decisões financeiras, elas também englobam o que a gente quer para o nosso futuro. Então, se a gente quer no nosso futuro ter uma paz financeira, a gente sempre pensa nessas medidas. Se eu quero comprar uma casa melhor, ou se eu quero comprar um carro melhor, a gente vai entender o quanto esse valor a mais vai custar na nossa vida e em detrimento do que a gente quer para o nosso futuro. E é claro que assim, a gente não vai deixar de viver, a gente vive bem, a gente tem uma casa legal, nosso filho a gente consegue levar para passear em qualquer tipo de passeio, não tem nada que a gente deixe de comprar pensando no nosso bem-estar. Só que a gente faz escolhas. Eu poderia viver numa casa muito melhor? Poderia. A gente tem a escolha de manter sempre um degrau abaixo para que a gente tenha essa questão de viver bem o dia a dia e também ter o nosso patrimônio bem controlado. E isso dá uma segurança muito grande para a família, porque hoje a minha esposa sabe que ela não precisa se preocupar financeiramente. Eu sei que a gente não precisa se preocupar financeiramente. A gente já está com o nosso futuro encaminhado. Então a gente sabe que o nosso filho também vai ter um futuro bem encaminhado. A gente está mudando a história da nossa família. Porque nós viemos, nós dois, de famílias muito simples. E hoje a gente sabe que para uma família sair da extrema pobreza e chegar numa geração mais rica, em alguns estudos dizem que demora 9 gerações. E a gente está meio que mudando a geração da nossa família, antecipando alguns passos dentro de atitudes financeiras que a gente está tomando. Só que a gente sabe que para essas atitudes, em alguns momentos, a gente teve que fazer escolhas e diminuir o passo de algumas acelerações, como um carro melhor, como uma casa melhor. A gente sempre entendeu que a gente precisava ter os pés no chão. E isso trouxe muita segurança pra gente, porque hoje eu posso escolher a escola que meu filho vai estudar, eu posso escolher aonde eu quero morar, e isso já dá uma segurança bem interessante, porque a gente não depende de desviar o nosso patrimônio que garante o nosso futuro para isso mais. E quando era somente eu e a minha esposa, a gente tinha uma reserva financeira que era para 6 meses, 3 meses, a gente não tinha tanto
essa necessidade de uma reserva tão grande, porque a gente sabia que a gente conseguia se virar a cada momento. A partir do momento que eu tive um filho, ele nasceu em meio à pandemia, eu pelo menos refleti e conversei com a minha esposa que a gente iria aumentar a nossa reserva de emergência. Porque a gente entendeu que hoje os nossos custos com o filho aumentam, mas não só isso. Se acontece um imprevisto, eu demoro mais para me recompor, a gente não muda só a minha vida, a vida da minha esposa, a gente muda totalmente a vida do meu filho. Eu não quero chegar ao aniversário do meu filho e falar, puxa, não posso levar ele. Nós queremos ter uma tranquilidade para fazer o que a gente quer e na hora que a gente quer. Então hoje a gente estendeu a nossa reserva financeira para entre 9 e 12 meses. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer quando a gente está analisando a carteira de um cliente. A maioria dos clientes que chegam para mim na consultoria, eles não têm reserva de emergência. Eles querem investir, eles sabem que precisam investir para o futuro, mas eles não têm reserva. E a gente sabe que para a gente chegar no objetivo que a gente quer, a gente precisa ter constância de aporte, tempo e investir bem. Então não adianta eu chegar aqui e falar para você, olha, você não precisa ter sua reserva de emergência, cara. Tá com o pau, investe só nisso, nisso, nisso e vai dar tudo certo. Cara, vai acontecer um imprevisto, você tá lascado. Ainda mais se sua família já tiver filho. Ou se você estiver pretendendo ter filho, que é o que pode estar acontecendo também com você. Eu e minha esposa, a gente pensamos muito nisso. Muito, muito. E decidimos a hora exata. Inclusive, aqui vai uma dica para você. Eu e ela, acho que a gente pensou muito, a gente podia ter começado antes, podia ter tido o nosso filho um pouquinho antes, porque a gente tem muito mais disposição para cuidar do filho e trabalhar duro enquanto você é mais novo. A partir de um certo momento que você chega a uma certa idade, você fica mais cansadinho, cara. Então, eu vou ser bem sincero pra você. Então, assim, aqui vai a dica, cara. Homens, tenham filho antes dos 30, mulheres aí tenta ter os filhos antes dos 26, 27 aí, não deixa pra muito tarde não, depois você quer ter o segundo e você tá cansado pra ter o segundo. Eu vou fazer um pedido aqui, mas é claro, o meu canal é extremamente novo e eu tô tentando trazer um conteúdo diferente do que você vê por aí. Eu não quero falar só de investimentos de produtos, eu quero falar de investimentos também de mentalidade, um pouquinho de como funciona uma consultoria. E se você ainda não tem uma condição financeira boa, mas quer evoluir, eu quero te ajudar também. Mas eu preciso de mais seguidores, eu preciso que vocês me ajudem. Então, se você puder me seguir e clicar em curtir, se você estiver gostando do conteúdo, eu vou ficar muito feliz e claro que isso vai me motivar a trazer muito mais conteúdo. Então, e eu vou continuar aqui tentando entregar o máximo do meu melhor. Deixem suas dúvidas no comentário, porque eu vou responder pessoalmente todas as dúvidas que surgiram no comentário e vou tentar te ajudar nas suas dúvidas. Dentro disso que a gente falamos, então assim, o passo primordial e que a gente pensou na época, a gente evoluiu, foi a reserva de emergência. E o segundo passo foi ter uma proteção através do seguro. Porque a primeira vez que eu fui fazer uma reunião para entender o que eu precisava do seguro, eu entendi que, olha, eu tenho tanto financeiramente, se me acontece um imprevisto e eu venho a faltar, isso daqui não dá para minha família viver ainda. Então eu fui fazer um seguro e hoje eu tenho um seguro que se acontecer alguma coisa comigo, com a minha esposa também tem, a gente sabe que nenhum dos dois vai precisar se preocupar, a gente já tem a nossa liberdade financeira garantida. Ah, mas é só se morrer? Não, cara, o seguro de vida aconteceu um imprevisto, fiquei sem trabalhar, tá parando de entrar renda, a gente está garantido. Fiquei doente, uma doente grave, Deus me livre, bate na madeira, uma doença muito grave. Tem um valor financeiro que a gente recebe. Então, assim, o seguro de vida ele não serve somente para causas de morte, tá? Ele serve para acidentes, ele serve para doenças raras, ele serve para muita coisa e a gente está resguardado. É mais uma proteção para a família. É a mesma coisa que o seguro do carro. Você paga, você não quer usar. Você só paga para se garantir que seu carro vai estar tudo certo. Mas se acontecer um imprevisto, você está garantido. É a mesma coisa que o seguro de vida. Você paga, mas se Deus quiser, a gente nunca vai usar. Mas se precisar, nós estamos resguardados. E é um custo muito baixo diante do seu retorno, se caso acontecer algum imprevisto. Então, é uma coisa que vale muito a pena ser pensado também junto com a família no momento da consultoria. E falando sobre a construção de patrimônio, eu vejo que quando você não tem filho, quando sua família ainda é menor, você pode arriscar mais. Então, assim, você pode ter uma carteira mais concentrada, você pode ter uma carteira de investimentos mais voltadas para a renda variável. E a partir do momento que você tem uma família que depende de você, você costuma ter uma carteira de investimento um pouco mais conservadora. Não quer dizer que você tem que ser totalmente conservadora, mas um pouco. Por quê? Você precisa que a sua carteira oscile menos, você não sabe como vai ser o imprevisto. E vamos ser bem sinceros, a maioria das pessoas ao longo da trajetória, ela acaba aparecendo uma oportunidade, ela quer tirar um dinheiro daquele investimento para fazer alguma coisa, você tem que ter um caixa ali um pouco mais em liquidez, alguma coisa ali mais que... Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem uma vida bem estruturada, bem regularizada, e do nada você fala assim, cara, a gente precisa de uma casa melhor. E aí apareceu uma oportunidade legal, cara. Aí vem aquele bichinho que te... Você não consegue nem dormir, cara. Você chega à noite na cama, você fica pensando, cara, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e você fica remoendo aquilo ali 1, 2, 3 dias. Aí você chega pro seu consultor, cara, eu tô pensando em fazer isso, preciso dar tanto, tirar tanto, e aí eu vou te auxiliar a ajudar da onde você vai tirar esse dinheiro, o que você vai fazer. Então assim, não dá para você estar 100% alocado em ações, 100% alocado em renda totalmente variável
Porque em alguns momentos da vida acontecem algumas coisas dessas, aparecem algumas oportunidades e a gente sabe como o ser humano é, né? O ser humano, ele, quando começa a coçar o bichinho aí da ansiedade, o cara ou a mulher fica louca ali pra ter aquele consumo, e aquele consumo também às vezes é bom, né? A gente tem que entender que em alguns momentos da vida a gente precisa consumir também, e a gente é feliz evoluindo quando a gente vê que a gente está conseguindo passar de uma casa melhor para outra, se a gente está tendo um carro melhor, a gente está com aquele celularzinho um pouco melhor, a gente está evoluindo e a gente fica feliz também, né? E como um CLT, naquela época eu já comecei a entender que era necessário eu ter uma restituição um pouco melhor. Esse foi um ponto interessante também. Então já vou falar aqui, se você é CLT, ganha mais de 5 mil e ainda não tem uma estratégia de previdência para ter uma restituição maior no seu imposto de renda, você tá perdendo dinheiro, mas calma, calma. Se precisar de ajuda, deixa nos comentários, me chama, vai lá no meu Instagram, alexandre.rochaoficial, e vai estar aqui no link aqui abaixo. Pô, me chama, manda no direct, olha, preciso de uma ajuda com a consultoria, como que faz, a gente marca uma reunião. É assim que funciona. Nós fazemos a reunião, eu entendo suas necessidades e vejo se o meu trabalho é para você. Se não for, no mínimo eu vou te dar um direcionamento. É assim que a gente funciona. Assim, quando a gente faz a gestão patrimonial do cliente, a gente pensa em previdência, a gente pensa em reservas de emergência, a gente pensa em seguro, a gente pensa na sua carteira de investimento como um todo. Então, assim, a intenção é que o cliente seja o mais beneficiado nessa história, que ele saia daqui com uma carteira totalmente completa, que a gente saia com uma estrutura que ele sabe o que ele está fazendo da vida dele. A partir desse momento, ele sabe o que ele quer da vida. Ele saiu daquele momento que ele investia em qualquer coisa ali aleatória, ou nem investia, para um momento onde ele tem um investimento totalmente estruturado. Mas agora, voltando ao assunto dos filhos, eu vou falar para vocês talvez o que mais mudou no meu pensamento. Para mim, a partir do momento que o meu filho chegou, eu pensei, cara, eu tenho que estar mais presente. No meu trabalho, eu saía antes das 7 horas da manhã e chegava, a maioria das vezes, após as 7 horas da noite. Então, eu vivia muito ausente durante a semana de segunda a sexta, e aos sábados e domingos eu tentava estar ao máximo presente. Mas eu entendi que eu precisava evoluir a minha carteira de investimento e atingir minha liberdade financeira, que eu queria estar mais próximo da família. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre investimentos e ao ponto de hoje eu ser um consultor financeiro e atender dezenas de clientes. Isso veio muito disso, de entender que eu gostaria de estar mais presente na vida da família e menos ausente. Então, a partir do momento que você também quer estar mais presente na vida dos seus filhos, da sua família, se você tem uma carteira de investimento que já supre todas as suas necessidades, você decide com o que você quer trabalhar. E você pode trabalhar à distância ou perto, aí fica um critério de você. Mas se você não começar a fazer seus investimentos, essa possibilidade ela fica um pouco restrita. Então você vai ter que trabalhar com o que estão te pedindo para trabalhar. Você não vai trabalhar com o que você quer, você vai trabalhar com o que você precisa. Ou com a área que você estudou lá atrás e tal, mas tudo bem, talvez não seja o que você quer mais, talvez aquilo te prenda mais. Então, assim, até nesse ponto, a gente tem que pensar nos investimentos, porque os investimentos vão trazer uma liberdade financeira bem maior para você. Essa é a realidade. Porque a riqueza, para mim, ela não envolve a questão só financeira. A riqueza, para mim, é justamente eu chegar em casa, ter contato com meu filho, com a minha esposa, e chegar talvez no final de semana, um dia, e falar assim, olha, nossa, agora que a gente tem a nossa liberdade financeira, eu trabalho a partir de casa, porque, assim, eu não entendo que você tenha que parar de trabalhar, tá? Vamos ser bem sinceros. Meu pai, ele foi um homem muito trabalhador, trabalhou demais, demais. E eu entendi e tenho pra mim que a partir do momento que ele parou de trabalhar e ficou muito em casa, foi quando ele se adoeceu. Então eu tenho pra mim que o ser humano, cara, ele não tem que parar de trabalhar. Ele tem que trabalhar depois de um determinado momento com aquilo que ele gosta. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô atingindo a minha liberdade financeira e eu não quero parar de trabalhar. Eu quero trabalhar com o que eu gosto. O que eu gosto? Eu gosto de ajudar pessoas a construir, proteger e multiplicar o patrimônio. É o meu objetivo. Porque foi isso que eu fiz pra mim. Então eu me dediquei, tirei minha certificação, comecei a prestar consultoria, ajudo famílias, e essas famílias estão evoluindo, elas vão ficando felizes, e agora eu tô querendo ajudar mais pessoas. É isso, eu não quero parar de trabalhar. Então a riqueza para mim é eu poder ter presente com a minha família, viajar, sair na hora que eu quiser com eles e ainda trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto. E isso para mim é riqueza. Então, cabe essa reflexão que a nossa riqueza não é o quanto patrimônio a gente tem, é o quanto do nosso tempo a gente consegue ser produtivo para aquilo que a gente ama. Eu acho que isso é o mais importante para nossa vida. O patrimônio ele nunca foi sobre dinheiro, tá? Eu penso que ele sempre foi sobre cuidar do que a gente ama. Eu amo minha esposa, amo meu filho, vou cuidar deles. Ah, eu amo falar sobre investimento, quero falar sobre investimento, é isso que eu vou fazer. Então eu quero novamente te fazer o convite. Se o conteúdo que eu estou trazendo para você está te agregando, curte o vídeo, me segue. Não vai quebrar o dedinho e vai ajudar muito, vai me motivar a continuar evoluindo. E não esquece de deixar nos comentários assim, se você tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários. Pode deixar que eu vou responder. Ah, quero conversar sobre algum assunto. Cara, me procura no Instagram. Vou deixar todos os links na descrição. Não tem como você não me achar.
Se não me achar, deixa lá um comentário que eu vou te responder. No fim das contas, eu descobri que patrimônio nunca foi sobre ter mais dinheiro, sempre foi sobre ter mais tranquilidade, estar próximo de quem te ama, fazer o que a gente ama. Ter mais tranquilidade para viver, sabe? Você viver em paz, tranquilo, sobre saber que aconteça o que acontecer, cara, minha família está protegida, eu estou protegido, a gente está tranquilo, a nossa vida vai seguir, o nosso futuro ele está garantido. E para mim, talvez esse seja realmente o verdadeiro valor em estar investindo de forma estruturada, sabe? Não é receber diquinha, não é eu vir aqui falar de um produto para você específico, é mostrar para você que você precisa ter realmente uma mentalidade de investidor, cuidar dos seus próximos, cuidar de quem está próximo de você. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.